Contextualizando, Model Context Protocol, ou simplesmente MCP, é um protocolo criado pela Anthropic para conectar e interagir entre os assistentes de inteligência artificial e onde estão os dados nos sistemas. Isso inclui repositórios de conteúdo, ferramentas de negócios e também em ambientes de desenvolvimento. O objetivo do MCP é ajudar os modelos de IA a produzirem respostas melhores e mais relevantes, incluindo em ambientes corporativos. Já percebeu que esse episódio promete, pois o MCP mal foi lançado e já virou padrão da indústria de inteligência artificial. Se você já ouviu falar, já estudou, mas ainda ficou na dúvida em como essas 3 letrinhas já mudaram a forma de usar IA generativa, então é para você ficar aqui nesse vídeo. E já vai deixando o seu like que quando chegar no fim, você entenderá de uma vez o que esse tal de MCP está fazendo com o mundo das IAs. Enquanto estava todo mundo quebrando a cabeça usando APIs de IA generativa de um monte de maneiras diferentes, a Anthropic saiu na frente, pois percebeu que integrar dados reais e em tempo real na consulta a LLMs seria um divisor de águas, e foi mesmo. Em novembro de 2024, eles anunciaram um novo protocolo e todo mundo correu para ver como isso funcionava. Foi literalmente uma corrida, pois muitas empresas perceberam que aquilo era o que estava faltando, mesmo sendo verdade ou não. GitHub, Docker e muitas outras empresas lançaram seus servidores MCP. Se tornou tão popular que Microsoft tem até um evento chamado MCP Dev Days. E olha que ela nem tem relação direta como o que tem com a OpenAI. Aliás, até a OpenAI, que demorou, mas agora está dando suporte ao MCP em suas ferramentas, mesmo que não cite nenhuma vez a Anthropic na sua documentação, simplesmente dizendo que se tornou um padrão da indústria. Mas afinal, como o MCP funciona na prática? Vamos imaginar que você tenha uma IA superpoderosa, pronta para responder qualquer pergunta, mas ela não tem a menor ideia de onde estão aí os seus documentos, seu CRM ou até aquele banco de dados onde estão os clientes que você prometeu ligar. Triste, né? Pois é, o MCP entra como aquele superconector entre o modelo de IA e o contexto real em que ele precisa operar. Ele fornece protocolo, organização e segurança para que tudo isso aconteça sem gambiarra. E o mais importante, em tempo real. Imagina comigo uma arquitetura client-server, aquele velho conhecido dos devs, mas com um toque de IA na jogada. O assistente de IA é o cliente ou host, e ele se conecta a servidores MCP que oferecem esses superpoderes. Cada servidor MCP é como um plugin poderoso. Tem servidor que permite, por exemplo, acesso a arquivos, outros que fazem consulta a banco de dados, outro que se conecta a APIs de negócio e por aí vai. Tudo isso se comunicando por uma interface padronizada com JSON RPC 2.0. Aí é que vem a mágica. A IA conversa com o MCP como se estivesse usando ali uma espécie de porta USB-C. Não importa se é o Claude, o GPT ou algum modelo do futuro. Se falar MCP, tá dentro. Isso significa que não é mais preciso criar uma integração customizada para cada uma das ferramentas. Esquece o pesadelo de ter que programar conexão com cada banco de dados da empresa. A IA simplesmente diz: busca no banco de dados da empresa e gera um relatório, e o MCP se vira com isso, independente do banco de dados ser PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou aquele sistema legado que ninguém mais lembra como funciona. E quando se trata de desenvolvimento de software usando IA com agentes ou mesmo MCP, por exemplo, todo mundo quer saber é de produtividade, mas a realidade é que não dá para ser realmente produtivo só instalando ferramentas de IA e criando prompts sem estratégia. O que muita gente ainda não percebeu é que existe um novo perfil de desenvolvedor que as empresas estão querendo. Quem ficar de fora vai perceber tarde que ser produtivo com IA já é obrigação. E esse perfil está cobrando muito mais conhecimento sobre arquitetura e engenharia de software, além de habilidades de integração com IA na prática. E isso sim está faltando. Se você correr no LinkedIn já vai perceber isso. Agora, quando se trata de IA, existe a forma de pensar ela no campo da ciência de dados, mas também existem novas formas e técnicas para utilizá-la na geração de código, de forma realmente produtiva. Se você já conhece o MBA em engenharia de software com o IA da Full Cycle, você sabe do que eu estou falando. Nessa formação, você vai parar definitivamente de passar raiva tentando usar IA sem estratégia e vai aprender a criar fluxos de trabalho de forma realmente efetiva. Aí sim você vai poder dizer que está sendo produtivo. Eu vou deixar um link aqui para você conhecer esse MBA reconhecido pelo MEC, e o legal é que dá para conversar com a equipe da Full Cycle para entender se você está no momento certo para esse MBA. Então é como ter uma mentoria sem custo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a direcionar os seus estudos. Deixa eu te mostrar uma forma mais simples
de enxergar o MCP. Se você precisa integrar um LLM em algum serviço como GitHub, Google Drive ou mesmo o Slack, seria necessário programar algo envolvendo cada API de cada serviço. Assim, o modelo teria acesso às informações de contexto, porém não de uma forma padronizada. Com o MCP, quem se comunica com o LLM, no caso o cliente, é o servidor MCP que, por sua vez, consegue consultar os dados dos serviços em tempo real, de acordo com a demanda. Foi isso que mudou o jogo. Na prática, é assim que vai funcionar. O usuário faz uma pergunta ao modelo. O LLM recebe a pergunta junto com um prompt com todo o contexto. E aí o MCP consulta o agente de contexto, que depois é conectado ao serviço real, como uma API ou um banco de dados. A resposta volta para o modelo de IA, que finalmente responde de forma personalizada de acordo com o que foi definido no prompt de entrada. Então, dá para perceber que a mágica maior do MCP está justamente no lado servidor. Vamos entender melhor como funciona um MCP Server. Um servidor MCP tem 3 componentes fundamentais que você precisa conhecer: Tools, Resources e Prompt. Mas calma que a gente vai te explicar cada um deles para você não ficar com dúvida. As tools são como extensões que o servidor MCP oferece para IA. Cada tool executa uma função específica, como buscar arquivos, consultar uma API, executar uma query SQL, fazer cálculos, ler uma planilha, o que você imaginar. Dá para pensar numa tool como se fosse uma função, ou mesmo um endpoint da sua API que recebe parâmetros. Faz algo e retorna o resultado. A IA chama essa tool quando precisa resolver algo mais técnico. Já os resources são os dados que estão disponíveis para o modelo de IA usar. Eles não precisam ser buscados, já estão ali prontinhos no contexto. É como se você entregasse uma apostila na mão da IA e dissesse: pode consultar isso aqui sempre que você precisar responder alguma coisa. São como objetos de dados estruturados que fornecem contexto, como documentos e entradas de banco de dados. Por fim, tem o prompt, que é o que a IA realmente vê. Ele é o contexto final que chega no modelo, já montado com o contexto do usuário, os resources relevantes e as tools disponíveis. O prompt final é como aquele briefing que o chefe te dá, com tudo anotado, tem links, instruções e tudo mais. E é com a base nesse prompt que a IA gera a resposta. No prompt, você consegue definir os fluxos de trabalho que projetam o comportamento da IA em tarefas e domínios de assuntos específicos. Nós, inclusive, já ensinamos aqui no canal a criar um servidor MCP bem simples do zero. O vídeo está aqui na descrição e também nesse card. Mas se você quiser ir além, a Full Cycle também tem material super completo sobre MCP. Mas você ainda está na dúvida se deve ou não usar MCP nas suas aplicações? Nós já sabemos que ela resolve um monte de dor de cabeça que a gente tem quando começa a integrar IA com dados reais, ferramentas e fluxos complexos. Mas será que vale realmente a pena? E vale sim, viu? Com o MCP você não precisa mais escrever código separado para cada ferramenta. Nada de um código para o Google Calendar, outro para o Notion, outro para o Slack. O MCP é um tipo de plug universal. Você conecta uma vez e ele conversa com todas as ferramentas de forma padronizada. E é uma forma de escalar as aplicações, pois adicionar uma ferramenta nova no fluxo com o MCP é quase um plug and play. Chegou uma novidade, cria um MCP Server para ela e pronto. Então, nada de sair refatorando o sistema inteiro. Inclusive, muitas empresas em questões de horas conseguem adaptar as APIs existentes para virarem um servidor MCP. Por isso já existem tantos servidores MCP disponíveis aí na nuvem. Outro ponto importantíssimo, a segurança. O MCP já vem com controle de acesso e autenticação no pacote. Então, ao invés de cada integração ter a sua gambiarra, você centraliza tudo. E isso reduz muito as chances de deixar uma porta aberta por engano. E olha, ninguém quer vazar aqui os dados do cliente por descuido, né não? É claro que mesmo assim existem desafios grandes em relação ao vazamento de dados pelas IAs, e nós já temos casos bem preocupantes. Por isso, nunca deixe a questão de segurança de dados para depois. O MCP também permite montar fluxos complexos de IA de um jeito muito mais simples. A IA pode fazer várias etapas de uma tarefa, tudo com um comando só. Por exemplo, você pode enviar uma mensagem como: agende uma reunião com o time semana que vem, e a IA vai conseguir checar a agenda e encontrar uma sala disponível, depois criar o evento no calendário e enviar o convite para todo mundo. E não é teoria não, empresas como a Runbear já usam agentes com MCP para fazer tudo, desde a análise em linguagem natural com BigQuery até a geração de documentação automática e resumos de conversas no Slack. Ou seja, nós já temos sim casos reais e em produção. E como eu sei que você quer ver código, então aí vai. A gente tem aqui um pedaço de código em Python responsável por gerar um prompt dentro de um MCP Server, que responde a pedidos dentro do Google Maps.
Eu coloquei em português para dar uma facilitada no entendimento, mas eu aconselho fortemente você deixar as instruções em inglês mesmo. Então vamos entender como é que isso funciona. A função getPrompt recebe por parâmetro justamente os dados de uma localização e o retorno será um texto com informações sobre as avaliações desse lugar. O código começa justamente definindo do que se trata o prompt. Então foi utilizado um prompt de sistema, onde ele é um assistente que transforma dados de locais do Google Maps em um resumo conciso em Markdown. Veja lá que, para evitar qualquer injeção de prompt, foi definido também nesse prompt instruções para que nunca exiba código de programação e para ignorar qualquer código que esteja presente na entrada. Apesar das instruções estarem claras, isso acaba sendo muito subjetivo e isso pode, mesmo dessa forma, abrir brechas aí de segurança. Seguindo, temos o prompt propriamente dito, que define o formato de resposta e adiciona a informação do local passada. E é legal ver também que no prompt, tudo que é utilizado como variável pelo modelo está sempre entre colchetes, de forma bem natural. Além do formato, é importante definir regras. Isso também foi feito no fim do prompt, restringindo a quantidade de caracteres, formatando e omitindo informações caso não sejam relevantes. Veja que também tem mais um aviso para não incluir bloco de código ou dados brutos. Então, a preocupação com segurança está no início e também no fim do prompt, e isso não é à toa. Deu para perceber então que mesmo para criar um servidor MCP é preciso saber usar a tal da engenharia de prompt. Essa preocupação com segurança deve ser constante, pois nós já vimos casos graves de vazamento de dados utilizando o MCP. Um dos mais famosos foi o do GitHub, que permitia acesso a repositórios privados a partir do uso do MCP em repositórios públicos. Então, fique atento a essas boas práticas para você conseguir mitigar alguns problemas. Só dê acesso ao que realmente for necessário. Não adianta entregar a chave do cofre para a IA só para ela abrir ali a gavetinha do café. Então, dê permissões mínimas e revise isso constantemente. E sempre atualize suas bibliotecas, né? Muita vulnerabilidade é corrigida em update e a gente nem percebe. MCP não é lugar para código enfeitado demais. Quanto mais limpo, claro e testado, é melhor. Uma dica legal é usar linter. Automatiza a formação do código para todo mundo falar a mesma língua no repositório. Não deixa também de testar o seu MCP contra inputs maliciosos e tentativas de invasão. Um agente de IA hackeado pode virar rapidinho um vilão. Então use e abuse da engenharia de prompt. E sempre explique direitinho o que cada tool faz, como usar e os pontos de segurança. Não é só para dev, é para todo mundo entender. Além disso, gere padrões para comunicação através de prompt. Isso garante que todos possam incrementar os prompts sem sustos. Você pode colocar marcações como somente leitura, mas não esquece, viu? Anotações ajudam, mas não substituem a segurança real. E sempre valide as mensagens que entram no seu MCP. Nada de confiar cegamente no que chega do cliente, principalmente se tiver código envolvido e instruções que podem mudar o comportamento da resposta. E MCP é o tipo da coisa que parece complexa à primeira vista, mas depois que você entende, fica se perguntando como é que ninguém nunca pensou nisso antes, né? E o melhor é que é open source e com uma comunidade super ativa. Então, se você quer dar o próximo passo e conectar a sua IA com dados reais de verdade em tempo real, o Model Context Protocol é o caminho. E para aprender como escalar esse tipo de solução em sistemas maiores, nós recomendamos você estudar na Full Cycle. Os caras estão investindo pesado em informações e muito conteúdo sobre desenvolvimento de software com IA. E se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco melhor sobre MCP, já deixa o like e comenta aí embaixo se você quer ver um episódio mão na massa usando MCP, com alguma ferramenta específica. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. E já que estamos falando de integração de IA com sistemas, que tal então complementar esse episódio com o nosso vídeo sobre API? Nossa, é muito antigo, né? Nossa, é dos velhos, viu? Mas corre lá, porque entender esses padrões ajuda deveras quando o assunto é construir sistemas escaláveis e inteligentes. Então, a gente se vê por lá.